Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje iremos continuar a nossa aula de geografia, certo? Na aula passada nós vimos o sistema solar, tá bom? Os planetas interiores, exteriores, o Sol, a Lua, as estrelas, alguns astros que fazem parte da famosa Via Láctea, tá bom? E hoje a gente vai continuar esse capítulo e terminar ele, que é na página 51, tá bom? Aqui, Terra, a Terra, nossa casa comum, tá certo? Vamos lendo e debatendo aos poucos. Prestem atenção para depois vocês fazerem a nossa atividade. A grande maioria dos cientistas acredita que a Terra foi formada a partir de pequenos pedaços do Sol e pela contração de uma nuvem de poeira e gás que aconteceu há aproximadamente 4 bilhões de anos, resultante do Big Bang. Por milhares e milhares de anos, a temperatura da Terra foi inacreditavelmente quente, e por isso não permitiu o surgimento de vida. Porém, depois de um longo período, começou a esfriar. Fato que também não permitiu o surgimento de vida, porque agora era o frio que se fazia insuportável, já que a bola de fogo se tornara uma bola de gelo. No entanto, com o passar do tempo e graças à proximidade entre a Terra e o Sol, nosso planeta passou a ser, entre todos os planetas do Sistema Solar, aquele que apresenta a melhor condição para o surgimento de vida. A Terra tornou-se o único planeta cujas temperaturas permitem a existência de água líquida em abundância e que supõe necessário para a manutenção da vida. E todas essas transformações levaram muito tempo para ocorrer. Por esse motivo, os seres humanos utilizam períodos de tempo com duração de milhares e até bilhões de anos para registrar esses acontecimentos. Aqui fala um pouquinho sobre que a Terra nem sempre foi assim, como a gente vê aqui, olha, nessa imagem da página 50, né? Bonitinha, água, terra, vegetação. Antigamente a Terra era basicamente uma bola de fogo, como a gente viu aqui, uma bola de fogo muito quente, né? E era impossível ter vida. E depois tornou-se uma bola de gelo, muito fria, né? Mas vocês vão ver agora que na história da Terra aqui, que teve vários períodos em que a Terra foi evoluindo, né? E essa contagem é feita por milhares e até bilhões de anos. Isso não foi de mês em mês, não. Foi anos e anos para que tudo isso viesse a acontecer, tá bom? A história da Terra. A Terra tem uma longa história que se desenvolve ao longo do tempo geológico. Nesse tempo, mudanças são produzidas muito lentamente e só podemos observá-las de forma indireta. Por isso, para facilitar a compreensão do tempo geológico, que é marcado por milhões de anos, mostrando etapas da história do planeta Terra, os cientistas estabeleceram diferentes intervalos de tempo chamados eras geológicas. Em cada uma dessas etapas é possível, graças aos fósseis, determinar as formas de vida nelas existentes, subdividindo as eras em unidades de tempo menores, os períodos, que por sua vez são divididos em épocas, os espaços de tempo que ficam mais fáceis e menores de calcular, certo? Esse período aí que está escrito aqui no texto são unidades de tempo menores que milhares de anos. Se a gente fala um período, então é uma quantidade de tempo menor. Não se sabe ao certo quantos anos, certo? E depois disso, épocas, né? Épocas que sempre vão se caracterizando pela evolução constante do planeta Terra. Aqui nessa página a gente tem um esquema falando sobre cada época, cada era, cada período que a Terra teve, olha. Como a gente viu no começo, era essa bola de fogo aqui, tá bom? Era chamado período arqueano, certo? Então, olha, daqui, esse esquema aqui fica bem fácil de facilitar, olha. É arqueano. Então, depois daqui, teve o Proterozoico, né? Nesse período aqui, foi onde, depois da bola de fogo, né? Quando era a bola de fogo, era o período arqueano. O Proterozoico aconteceu, olha, que está escrito aqui, formação da camada de ozônio, acúmulo de oxigênio na atmosfera em função de expansão dos seres fotossintetizantes nos mares. Depois aqui
ainda no período proterozoico, surgem os primeiros animais. Deixa eu focar aqui. Tinham corpo mole e eram desprovidos de concha ou carapuça. Depois disso aqui, olha, o intervalo aqui foi bem pequeno. Olha. Período cambriano, período ordoviciano, período siluriano, até aqui, olha, o período, focar aqui para vocês lerem, terciário e quaternário, certo? Todos esses detalhes aqui a gente vai ver aqui nessa próxima página, tá bom? Então, olha, esse esquema serve para vocês verem como foi a história da Terra para ela chegar até a Era Cenozoica, que é essa aqui, olha. Tá certo? A última era, focar aqui para vocês, a Antártida separou-se dos outros continentes, certo? Olha, isso aqui como é interessante. No período Cretáceo foi que surgiram plantas com flores, certo? O período dos dinossauros é isso aqui, ó, o Jurássico, que é um dos répteis, dominam a Terra, certo? Era na era Mesozoica, no período Jurássico, era a era dos dinossauros. No período Triássico, o que foi que aconteceu nele? Surgem os primeiros mamíferos. A Pangeia se desaprega, originando os continentes modernos. Ou seja, nesse período Triássico aqui foi onde foi criado, né? Depois da separação foi criado os continentes e surgiram também os primeiros mamíferos. Tá bom? Mais uma curiosidade aqui. No período Carbonífero, abundantes florestas pantanosas. Tá bom? Tá, aqui teve floresta, mas as plantas com flores só teve aqui, olha, no período Cretáceo. Tentar focar bem. Pronto. Tá bom? Vamos aqui ver detalhadamente cada pedacinho desse, olha. Tá, aqui bem pertinho para focar bem. Há mais ou menos 4 bilhões e meio a 3,8 bilhões de anos, na chamada Era Azoica do grego. Azoico significa sem vida. A Terra era muito quente, parecida com uma enorme bola de fogo, que é o que a gente viu agora. E esse foi o período de estruturação do núcleo, do manto e da crosta e formação de microplaca. Nenhum sinal de vida terrestre, né? Nessa parte aqui, olha, a gente tem lá no núcleo da Terra aquela parte bem quente, né? Que alguns cientistas dizem que a Terra ela foi crescendo e o que era Terra agora é somente o núcleo, ou seja, era bem menor. Mas essa teoria não foi aceita ainda. Não são teorias, né? São teorias de conspiração. Nas eras primitivas ou pré-cambriano, que compreende o Proterozoico e o Arqueozoico, há 3,9 bilhões de anos, a Terra foi esfriando de fora para dentro, formação de cadeia de montanhas da atmosfera a partir dos gases e vapores e chuvas intensas constituíram oceanos e mares. Início da vida nos oceanos, que são seres unicelulares. Vejam, nesse período aqui, olha, ela foi esfriando de fora para dentro, né? Por isso que o núcleo da Terra é quente. Se ela fosse esfriando de dentro para fora, o núcleo não seria quente, né? Ele seria frio. Provavelmente nem existiria vida até hoje. Na era primária ou paleozoica, paleo, antiga, e zoica, vida, ou seja, antiga vida, aproximadamente 300 milhões de anos. Vejam o intervalo de tempo. Não é 10, nem 15, nem 20, não é 300 milhões de anos. Houve um grande desenvolvimento de forma de vida vegetal e animal nas águas e em terra, como peixes, répteis, insetos, anfíbios, dentre outros. Nessa época havia apenas um continente, a Pangeia, e apareceram répteis, peixes e as primeiras plantas. Depois, no período Triássico, né, era somente um continente. Então, na era primária, quer dizer. Então, depois dessas Pangeia aqui, ela se dividiu e formou os continentes. Era secundária ou mesozoica, meso de intermediária e zoica de vida, ou seja, vida intermediária, há aproximadamente 130 milhões de anos. Foi o tempo do desenvolvimento de mamíferos, aves e répteis gigantescos, como os dinossauros. Foi nesse período que a Pangeia se separou em duas massas continentais e que houve a formação de bacias sedimentares e do petróleo.
A era Cenozoica, sendo a atual Izoica vida, compreende os períodos terciário e quaternário. No terciário, houve a separação dos continentes, surgiram as grandes cordilheiras jovens e a Terra foi povoada de aves e mamíferos. Os primatas se desenvolveram, isto é, passaram a ser capazes de agarrar as coisas com a mão, enquanto os grandes répteis dinossauros desapareceram, certo? Então, olha, a descoberta de como produzir fogo foi um dos principais avanços da humanidade, tá bom? Então, nessas eras aqui, existem até desenhos que mostram muito essa era aqui. Por exemplo, a era do gelo, né? Que o último, eu acredito que é o último que tem falando sobre o Big Bang, né? Muito interessante. Tem também os Croods, parecido com esse desenho aqui, certo? Falando sobre o Homem das Cavernas, é um desenho muito legal. Eu recomendo vocês assistirem. No período quaternário, aconteceram as glaciações com alterações climáticas e o aparecimento do Homo sapiens sapiens, isto é, os seres humanos atingem seu estágio atual.